morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Guarda esse versículo, Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Oh, Deus Santo, maravilhoso. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos aqui, Senhor, conscientes de que nós não pertencemos a esse mundo, de que tudo isso, Pai, vai ficar e que nós estaremos para sempre e eternamente contigo. Muito obrigada, Deus Todo-Poderoso, pela tua fidelidade e misericórdia. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tão graciosamente tem preparado para cada um de nós. Eu te rendo graças, ó Pai. Te rendo graças porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor dura para sempre. Nos dá, ó Pai eterno, sabedoria e entendimento para conhecer cada vez mais a Tua palavra, para mergulharmos, ó Deus Todo-Poderoso, na Tua presença, Senhor, descobrindo a cada dia as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então veja bem, os irmãos podem assinar? Voltando ao versículo 9, está falando aqui sobre Abraão, que pela fé ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Veja bem, quando nós vemos aí em assentamentos, as pessoas entendem, eles ficam daquela expectativa, se vê que eles conseguiram a posse da terra e eles constroem. Abraão, Deus falou para ele que era para ele peregrinar na terra de Canaã. Então ele foi peregrinar ali. Ele sabia que aquela terra haveria de ser da posteridade dele, mas ele sabia também que ele tinha uma outra pátria, uma pátria celestial. Então durante todo o tempo que ele, Isaque e Jacó peregrinaram ali na terra de Canaã, porque depois de Jacó, aquela geração vai para o Egito, os descendentes dele vão para o Egito. Então durante as 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, eles peregrinaram em tendas. Ele não construiu ali uma cidade fortificada, ele não construiu ali uma casa de alvenaria, eles habitaram em tendas. Por quê? Porque eles sabiam que aquele lugar ali era passageiro, tanto no tocante às gerações futuras, mas mesmo assim, ele sabia que ele, o filho dele e algumas gerações ficariam ali ainda. Então ele podia construir. Ora, essa terra que me foi dada, eu lutei, batalhei, construí, tenho uma grande população já, eu não sou só a minha família, eu tenho servos e servas. Nós somos aqui já uma grande nação, um grande povo. Vamos falar de um grande povo. E ele não construiu casas para aquelas pessoas.
Poder para isso, poder aquisitivo para isso ele tinha, recursos ele tinha, muita gente ali ao lado dele, mas ele construiu cabanas, construiu tendas. As nações vizinhas já tinham casas, mas ele viveu em tendas, porque ele, em primeiro lugar, ele não estava preocupado, ainda que ele tinha muita riqueza, que Deus o prosperou, ele não estava preocupado com as coisas aqui da terra, porque ele tinha a expectativa de um lugar, de uma morada eterna. E a Bíblia diz, deixa isso bem claro no versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Ele não estava esperando nas coisas desta terra. Quantas vezes nós trabalhamos, nós adquirimos do fruto do nosso trabalho prosperidade. Mas e aí, o que eu faço com essa prosperidade? Eu vou a cada dia querendo granjear e construir e aumentar os meus celeiros, e muitas vezes eu me esqueço de preparar a minha vida para o Senhor, para o meu encontro com Deus. Então eu tenho que pensar, espera aí, essa terra aqui é passageira, tudo vai embora muito rápido, mas eu tenho que estar pronta para me encontrar com o Senhor. E Abraão tinha esse entendimento. Ele criou os seus filhos no temor do Senhor, criou Isaac no temor do Senhor. Isaac era um homem temente a Deus. A palavra mostra isso várias vezes para nós. E Jacó também. Ele tinha esse nome de enganador, e muita gente fala sobre isso como se ele fosse uma pessoa totalmente pervertida. Não, Jacó também tinha temor de Deus. Quando ele foge ali, quando ele estava ele lutou, ele procurou lutar com Esaú, porque ele queria a bênção, negociando. Obedece a sua mãe, depois tem que ir embora da terra, e ali ele tem uma visão de Deus, o Senhor fala com ele. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Jacó. E Jacó tinha temor com Deus. Ele fazia, eu tive encontro com Deus. Quando ele passa ali no Val de Jabal, ele fala, eu tive encontro com Deus, a minha alma foi salva. Mas antes da ida, ele já tinha também tido experiências com Deus. Então é uma geração que teve experiências com Deus. Cada um foi buscando a sua experiência com Deus. E o principal, a nossa terra não é aqui. Por que eu estou hoje nessa palavra? Porque eu tenho pensado muito nos acontecimentos que tem tido no nosso país. E aonde estão os nossos olhos? Né? Aonde estão os nossos olhos? O que é principal para a gente nesse momento? Ainda que você possa fazer manifestações a favor, contra determinado partido, determinado governo, mas os teus olhos precisam permanecer em Deus. Como cidadão brasileiro, você tem o direito de manifestar. Porém, como cidadão do reino dos céus, você tem o dever de não perder a visão. Eu às vezes fico observando, eu abro uma página e tem muita ofensa pessoal. Não é aquela coisa contra um regime, contra o outro, mas tem coisas pessoais, a pessoa entrar na página do outro, instigar e ofender, porque o outro está defendendo determinado linha, se é esquerda, se é direita. Ou seja, como é que um cristão ele pode perder a visão nesse momento político da história? Nós podemos perder a visão quando eu começo a ofender aquele que eu deveria conquistar para Cristo. Ou mesmo quando eu começo a ofender o meu irmão, aquele que está na mesma fé que eu, simplesmente tem uma visão política diferente, um entendimento político diferente, e aí começa um xingar o outro, um ofender o outro. Vê como é que a gente perde a noção? É muito fácil isso aqui para você perder a visão. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Abraão, tendo uma promessa tremenda daquela, não tinha nada daquilo por ganho dele. Até o próprio filho, quando Deus pede, ele estava pronto para entregar para Deus, mostrando que ele não estava nas coisas dessa terra, não construiu uma grande cidade fortificada, tendo condições para isso, não se poupou de preparar o filho ali em holocausto diante do Senhor, porque ainda que aquele filho era o herdeiro da
promessa que Deus tinha falado com ele. Não, Senhor, o Senhor falou que ele era meu herdeiro, como é que eu posso matar meu filho? Não, ele não negociou com Deus, ele confiou. Então a nossa confiança precisa estar em Deus nesse momento. Amém. A nossa vida, os nossos olhos precisam estar em Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Eu tenho que abraçar as promessas, confessar, tá? Mas compreender que nessa terra eu sou estrangeiro e peregrino. Aquilo que Deus deu a Abraão em riquezas era passageiro. Ele deixou como legado para Isaac, deixou como legado para Esaú e Jacó, mas ele não ficou com nada daquilo, não levou nada daquilo para o céu. Eu não vou levar os bens que eu adquiri aqui na terra, não vou levar comigo. Por mais precioso que seja para mim, eu não vou levar comigo. Nada do que eu tenho aqui eu posso levar comigo. A não ser aquilo que eu faço. As obras, elas vão me seguir. Sejam boas ou más, elas vão me seguir na eternidade. E isso vai influenciar a minha vida na eternidade. Então eu tenho que prestar bem atenção, tá? A gente mora, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem coisas que Deus prometeu para o meu tempo presente. Tem coisas que Deus vai fazer na vida da minha posteridade, das minhas filhas. E também na vida daqueles que a gente ganha para Cristo. Tem bênçãos que a gente não vai nem ver. Você vai ganhar alma para Jesus, aquela alma vai frutificar. Algumas nós já vemos hoje, graças a Deus, pessoas que nós ganhamos para Jesus, que hoje já são pastores. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Então, algumas nós estamos vendo, outras nós não vamos ver. Mas ainda assim eu vou crer e eu vou confiar que Deus está fazendo o que Deus vai fazer. Mas o principal é eu ter os meus olhos em Deus. É eu lembrar do céu que me espera e me preparar para Ele. Para Ele eu tenho que me preparar. E por isso eu não posso viver em embate contínuos com o meu próximo, porque a palavra fala que eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Verso 15. E se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam vontade de tornar, né? Eles estavam buscando uma pátria. Mas não era aquela pátria aqui. Eu não estou agora preocupado com aquela terra. Puxa vida, eu fico pensando. Presta atenção, às vezes Deus fala com uma pessoa, vou te dar um lugar. Aí você vai para aquele lugar. E Deus te abençoa, Deus prospera, como aconteceu com Jacó. Ele foi herdeiro. Ele não herdou a bênção da primogenitura. Ele ficou com a bênção da primogenitura. Quando ele ficou com a bênção, o que essa bênção deu para ele? Um espaço físico ali na terra de Canaã, a terra da promessa. Mas quando veio a seca, aquela seca terrível que durou 7 anos, ele foi para onde? Ele foi para o Egito. E ali ele morreu. E ele sabia que ia morrer no Egito. E ele falou, me leva os meus ossos lá para a terra, lá na terra da promessa. Mas ele morreu no Egito. José tinha saído também da terra prometida. Ele tinha uma bênção na vida dele. Deus deu, através de Jacó, a bênção da primogenitura para um dos filhos dele. E aí, ele tinha a terra lá, mas ele não voltou para lá. Ele falou, filho, vamos voltar para lá agora Deus já acabou a seca. Porque a seca terminou. Veio o tempo de fartura, depois a seca, mas aquela seca terminou. José não voltou para o Egito, para Canaã com os filhos. Ele permaneceu ali no Egito, ele morreu, os filhos dele cresceram, tiveram os filhos, morreram, e 430 anos se passaram. Eles não ficaram preocupados logo em voltar para a terra. Foi só no tempo de Deus. E aquelas gerações ali faleceram.
Jacó morreu no Egito, José morreu no Egito, os filhos dele, Manassés e Efraim, morreram no Egito, os filhos de Efraim e Manassés morreram no Egito. Esses não viram. Esses nem viram a terra de Canaã, ficaram só sabendo que tinha uma terra. Mas a nação, os descendentes possuíram. Sim, mas lá na frente, né? Então, aqueles que morreram na fé, né? A palavra está falando que são aqueles que morreram na fé. Aqueles que morreram na fé permaneceram crendo em Deus. Os olhos deles estavam no Senhor. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã no nosso país. Mas os meus olhos não estão aqui na vitória de fulano, de ciclano. Os meus olhos estão em Deus. Eu posso trabalhar, eu posso me manifestar, eu posso buscar o melhor. Eu só não posso tirar os meus olhos do Senhor. Amém. Amém? Não estou fazendo contra ou a favor, que cada um faça aquilo que acha direito, desde que não ofenda o seu próximo, desde que não perca a visão de que o nosso lugar está lá com o Senhor na glória. Aleluia. Eu já estou chegando lá, já vivi 60 anos aqui, não sei quanto tempo mais me espera. 62, para ser mais exato. Eu não sei quanto tempo me reserva aqui na terra. Mas e aí? Quando te dá tudo aqui, eu só preciso estar preparada para ir morar com Deus. E aí, amém, glória a Deus, né? Alguns já se foram, algumas pessoas queridas que eu conheci já se foram, estão lá na presença de Deus. A gente sente a falta, mas a gente se alegra por saber que a pessoa está com o Senhor, lutou e permaneceu fiel até o fim. Versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Eles não têm vontade de voltar para lá, mas desejam uma pátria melhor, que é a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Então aquele que não se envergonha de Deus, que não tem vergonha de buscar a face de Deus, de buscar a presença de Deus, Deus também não se envergonha. E Deus preparou para esses uma pátria muito melhor do que aquela terra. Aquela terra de Canaã, o próprio Deus fala, uma terra que manda o quê? Leite e mel. Uma terra que manda leite e mel. E Deus tem uma pátria melhor ainda do que essa que manda leite e mel. Que é aquelas gorduras da terra, né? Canaã, uma terra rica, uma terra próspera. Mas Deus tem algo melhor ainda. E é isso que eu preciso entender para continuar buscando, para não me perturbar com as coisas desta terra. Elas não podem tirar o foco. Abra aí Isaías 65, 17. Profeta Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Olha só, eu crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não tem mais nem lembrança. Então a gente briga, se aborrece, perde amizade por causa de coisas que vão ser totalmente esquecidas. Quando eu estiver na glória, você acha que eu vou ficar preocupada com as coisas aqui da terra, com o que eu tive, com o que eu deixei de ter? Isso não vai pesar mais na minha cabeça, não. Então a gente precisa ter entendimento, discernimento acerca dessas coisas. Provérbios 11:30. Eu tinha marcado aqui um outro 66. Peraí. Tá bom assim mesmo. Provérbios 11:30. Isso aqui é importante, imprescindível na vida de um cristão. Capítulo 11 de Provérbios, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida,
E o que ganha almas, sábio é. Você quer ser sábio? Vamos ganhar alma. Vamos falar de Jesus. Vamos mostrar para as pessoas que existe uma coisa melhor do que tudo isso que está aqui. A gente está brigando hoje por terra, brigando por isso, por aquilo outro, mas existe uma coisa mais importante do que tudo isso, que é ganhar almas, que é falar do amor de Jesus para o nosso próximo. Quando que a gente tem falado de Jesus para as pessoas nesses últimos dias? Né? Às vezes a gente se limita, porque a gente vai com qualquer conversa vira assunto político. Cansa, né? É interessante. Por um lado, é bom você ver pessoas de um tanto de um lado quanto do outro, que no fim das contas estão acreditando que estão lutando pelo melhor para a sua pátria. Então é bom quando você vê a população envolvida em buscar o melhor, ou aquilo que acredita ser melhor. Isso é importante e deve acontecer mesmo dentro de uma nação. Eu só não posso perder o foco. Mais do que as guerras e os problemas, eu preciso lembrar para as pessoas que existe um Deus e que a gente precisa se preparar para ir para lá. Independente de quem esteja no poder, nós temos que nos preparar para ir para lá. Então essa visão a gente não pode perder jamais. Aí a gente fala assim, mas se de repente tudo virar para o outro lado e realmente acontecer um problema aí de ditadura, de comunismo, de não sei o que, a gente não poder pregar o evangelho. A gente vai pregar escondido. Como se prega nos países onde o evangelho não é permitido. Mas a gente continua, porque Deus que nos dá hoje capacidade é o mesmo Deus que vai nos dar recurso em outro momento. Então, vamos lutar por uma coisa melhor? Vamos, mas não podemos perder o foco. É isso que eu quero que fique bem guardado na sua cabeça hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Olha que coisa tremenda aqui. Prometendo-os-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então preste atenção. Não se deixe vencer pelo ódio. Aqui está falando de um outro assunto. Mas no final das contas, ele fala o seguinte: se alguém é vencido por alguém, se torna servo dele. Então não se deixe vencer pelo ódio, nem de um lado e nem de outro, tá? Não se deixe vencer pelos rancores. Não se deixe vencer, mas porque a culpa foi de fulano, de ciclano, de beltrano, que fez errado e agora todo mundo vai pagar. Não se deixe vencer pelo ódio, porque se alguém é vencido por alguém dele, você se torna escravo. E nós não vamos nos tornar escravos do ódio, do rancor, de mágoa, de ressentimento e nenhum tipo de sentimento perverso. Porque a nossa esperança está no nosso lar celestial. Amém. O lugar que Deus tem verdadeiramente preparado para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos orando neste momento, meu Senhor. Estamos colocando a nossa vida nas Tuas mãos e suplicando, Pai, a paz para a nossa nação. Mas especialmente, meu Deus, a paz para os nossos corações. Realiza, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua obra nas nossas vidas. Manifesta, Deus Todo-Poderoso, o Teu poder. Manifesta, Deus Todo-Poderoso, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, Pai. Oh Deus eterno, que a paz, essa paz que excede todo entendimento humano, essa paz, ó Deus, que fez com que os Teus servos, os discípulos do Senhor, tanto na igreja primitiva quanto no decorrer dos séculos, homens e mulheres de Deus que foram torturados, foram mortos,
mas jamais deixaram de olhar para ti. Continuaram confiando, porque eles tinham em mente uma pátria melhor, não terrena, uma pátria da qual o arquiteto é Deus, meu Senhor da glória. Que nós também hoje possamos ter em nossos corações a visão dessa pátria celestial, deste lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para aqueles que te servem, para aqueles que te amam, para aqueles que declaram que o Senhor é o Deus absoluto de suas vidas, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nos dá entendimento e sabedoria, nos dá capacidade para crer e para confiar, nos dá capacidade, oh Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos nos posicionar como servos e servas do Deus Altíssimo. Que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, confiar na Tua misericórdia, na Tua fidelidade, na Tua longanimidade. Que nós possamos confiar, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor está onde sempre esteve, no céu. E observando